Então, muito boa tarde. Vamos iniciar a reunião número 15 de 2020 da Câmara Municipal de Alpiarça. Hoje é dia 31 de julho. Estão presentes todos os elementos do Executivo Municipal, a quem cumprimento. A Sra. Vereadora Alzira Agostinho está em substituição da Vereadora Sónia Sanfona. Cumprimento também o Dr. Nuno Paulino, que está de apoio à reunião, Sra. Jornalista, público presente. O Alexandre também de apoio à reunião. Vamos então... foi distribuído o resumo diário de tesouraria, como é habitual. Tem, à data de ontem, 30 de julho, um total de disponibilidades de 717.353 euros. Foi dado conhecimento, fica também para registro. Portanto, hoje é a reunião ordinária da Câmara e, por isso mesmo, há período de antes da ordem do dia. Relativamente ao período antes da ordem do dia, eu, antes de dar a palavra aos vereadores, dava também duas informações, duas ou três informações. A primeira tem a ver com a evolução da situação do Covid-19 no Concelho de Alpiarça, tal como tenho feito noutras ocasiões, dar nota muito sucinta de que continua a haver 12 casos que foram confirmados no Concelho, desde o início da pandemia, sendo que há 11 situações de pessoas recuperadas e há a situação que nós todos sabemos também de um óbito registado. Portanto, neste momento não há nenhuma situação de Covid-19 ativa no Concelho de Alpiarça. Depois, dar também a informação de que já foram lançados os procedimentos para as operações cofinanciadas, ou pelo menos candidatadas a financiamento por fundos comunitários, fundos estruturais. Portanto, as duas que já vieram aqui à Câmara Municipal, a escola EB23 secundária José Relvas, já foi lançada na plataforma de concurso público, depois da aprovação na Câmara. Também a operação de recuperação e valorização do Parque Ecológico dos Patudos, barragem de Alpiarça, portanto, está em fase de lançamento na plataforma. E depois há as outras situações, as duas escolas básicas, Jardim de Infância de Alpiarça e de Frade Baixo, que foram objeto já de despacho do Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, que tem a competência para o poder fazer. Portanto, tem a ver também com o montante. O montante permite... É B23 e a barragem, portanto, já estão a ser lançadas na plataforma, depois da aprovação na Câmara, não é? Agora, as outras já foram despachadas pelo vereador, ele tem a competência tendo em conta o montante da operação, já aprovou por despacho e estão a ser também lançadas na plataforma dos concursos do Frade Baixo e esta aqui da Carlos Relvas, portanto, é B1 Jardim de Infância, assim como também a segunda fase do mercado municipal, com a extensão da intervenção àquela área da Praça Velha, portanto, até ao muro da igreja. Era basicamente estas as informações, até porque no caso destas três últimas operações, como não vêm à Câmara, depois podemos trazer à próxima reunião já as peças do caderno de encargos, programa de concursos, portanto aquelas que vieram para aprovação
as similares, portanto, àquelas que vieram para a aprovação no caso das outras duas operações que tiveram que vir aqui à Câmara. Portanto, basicamente era isto. Abria então aos membros do Executivo o período antes da ordem do dia para colocarem as questões que considerarem pertinentes. Obrigado, Sr. Presidente. Boas tardes. Saúde aos vereadores, fazemos caso do município de apoio à reunião, o jornalista presente e público. Quero começar por agradecer ao Sr. Presidente e aos vereadores a preocupação que tiveram sobre o meu problema de saúde. Ainda não estou muito bem, mas à partida está um bocadinho melhor do que eu estava e espero que seja uma situação que seja passageira e não se torne irreversível para meu bem, particularmente para meu bem. Depois, eu queria falar ao Sr. Presidente em 2 ou 3 assuntos que me foram solicitados para que falasse, mas queria fazer uma pergunta primeiro acerca do regulamento da barragem, principalmente do regulamento da barragem. Penso que o regulamento irá entrar em vigor à volta de 15 ou 20 dias após a publicação do Diário da República. Se já foi feita essa publicação, se já foi solicitada essa publicação, e perguntar, parece-me que apercebi-me numa qualquer reunião em que era dito que a questão da barragem também eventualmente iria haver um protocolo novamente com o Clube Desportivo Águias. Gostava de saber em que pé é que essa situação está, por uma questão também só de informação e poder informar quem me pergunta sobre o que se passa na barragem. Segundo, queria falar numa questão do qual o município é proprietário de algumas habitações nos 46 fogos, sendo proprietário, a responsabilidade da manutenção dessas mesmas habitações é como é lógico do senhorio. E tenho conhecimento que em janeiro, penso eu, de 2020, foi feito um ofício ao município solicitando o arranjo do telhado do bloco C1, particularmente tem nome da pessoa, o Sr. João Faustino, que chove lá, durante o inverno tem chovido lá dentro da casa e que está a ver aproximar-se novamente um outro inverno, que esperemos que seja chuvoso e que o problema continua sem estar resolvido. Perguntar qual é que seria a possibilidade do município cumprir com o dever que tem sobre as casas, sobre as habitações que são sua propriedade. Depois falar de um problema que me foi apresentado por um município que no dia 30 de 8 de 2019 apresentou uma queixa sobre uma questão de ruído, neste caso um senhor que mora na rua Silvestre Manuel de Lima, no prédio onde está localizada a loja de 300. A pessoa queixa-se que apresentou o problema, tenho aqui uma cópia, o problema sobre, enfim, aquilo que ele acha que tem as suas razões, ninguém está a tirar as razões, nem a dar, e que a resposta foi-lhe dada passado 6 ou 7 meses, sobre o município, quando as boas práticas municipais dizem que, neste caso, 10 meses depois foi dada a resposta do município à pessoa. As boas práticas municipais dizem que situações de ruído e até para evitar situações de conflito entre vizinhos e entre queixoso e pessoa que é acusada, devem ser resolvidas com o máximo de rapidez possível e a Câmara Municipal demora à volta de 10 meses a responder. E depois, na resposta que dá, a minha pergunta é essa, na resposta que dá, diz que está tudo em conformidade. Eu posso dizer que esta situação, considerando que passou-se tanto tempo a seguir para o tribunal, é uma coisa que é sempre tentar evitar, de toda a maneira, é a minha opinião só. Na informação que o município diz que no tocante a ruídos produzidos, de acordo com o conteúdo da reclamação apresentada,
durante o funcionamento, deve a Câmara, no âmbito do protocolo celebrado com a Comunidade Intermunicipal de Algíria, CNLVT, LT, aliás, solicitar a medição dos níveis de ruído e tal. A minha pergunta é, essa medição já foi feita? Já foi dada a informação à pessoa? A pessoa vai esperar? Vai... Pronto, saber em que pé é que essa situação está e dizer-lhe que, na minha opinião, essas situações deveria ter sido tratada com mais celeridade e dar-lhe a resposta que foi dada 10 meses depois, ser dado com um tempo mais curto. Depois, falar numa situação que também me foi dada a conhecer, uma outra situação que já foi aqui falada dezenas de vezes, que é a questão de Valdegeiros. A questão de Valdegeiros começa a ser um bocado rocambolesca, é um bocado complicado, porque, como o senhor sabe, o senhor Presidente sabe, a situação foi para o Tribunal, em Tribunal o processo foi arquivado, onde a pessoa que ocupou o caminho público reconhece, por escrito, que o caminho é público, desde tempos imemorários. O município comprometeu-se perante os juízes em resolver o problema. O Sr. Presidente comprometeu-se aqui numa Assembleia que eu ouvi que iria resolver o problema dentro de pouco tempo. Mas a minha pergunta já não é essa. A informação que eu tenho é que agora a pessoa, no fim de reconhecer aqui que o caminho não é dele, que está a ocupar uma via e a prejudicar terceiros, além do portão que lá pôs, que deu origem à queixa, já pôs um segundo portão. A minha pergunta, apetece-me perguntar, se ele um dia decidir fechar a rua que liga ao Casalinho ou ao Piazza, o que é que a Câmara vai fazer? Porque, pelo que eu me percebo, ele vai pôr um portão, assim põe outro. Qualquer dia, se o município não fizer nada, vai pôr outro. Até que um dia vai chegar cá acima, não é? Vai decidir que aquilo é dele, embora perante o juiz e perante o Sr. Presidente da Câmara, eu sabe, conhece melhor o processo do que eu, diz aqui que reconhece que está a ocupar um espaço que não é dele. Eu não, digo sinceramente, não foi, porque não tive hipótese de ir ver lá o sítio. Acredito na pessoa que me deu essa informação e que me deu os documentos, de que ele pôs um novo portão. Se a Câmara autorizou, se a Câmara tem conhecimento, se a pessoa pode fazer o que quer e bem lhe apetece, não lhe estou a tirar razão, não estou a dar razão às pessoas que estão a queixar, não estou a dar razão à pessoa que ocupou o espaço, não estou a dar razão a ninguém. Estou só a dizer que caminhos públicos não podem ser ocupados, ainda por cima quando existem pessoas com terrenos lá que não podem ir aos seus terrenos por causa de aquilo estar ocupado. E até chamando a atenção que o juiz ou quem escreveu isto diz aqui que, inclusivamente, o caminho em questão tem iluminação pública, que é paga pelo município, precisamente porque é um caminho público. A minha pergunta é, quando é que se resolve um problema que me parece de fácil resolução, considerando que chegaram a acordo para resolver o problema e que não haverá problema nenhum entre o município e o município? Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora, Alzira. Boa tarde a todos. Eu tenho, portanto, questões muito simples e prende-se uma delas com Alpiagra. Se, portanto, o Executivo já tem uma decisão sobre a realização ou não da Alpiagra, visto que na última reunião essa informação ainda não foi dada, portanto ainda não tinha sido decidido. Outra questão tem a ver com o mercado, portanto, se o problema que existia com a EDP já está resolvido, portanto falou-se aqui nas últimas vezes que há problema com a EDP, portanto a baixada, se já está resolvido e, portanto, para quando a abertura ao público. E uma última questão, se existe alguma estrutura de apoio à integração dos migrantes que estão a chegar ao nosso concelho. Não estou a falar dos migrantes que vêm para trabalho sazonal, portanto estou a falar dos que se estão a fixar, portanto com
as famílias, a frequentar as escolas. Portanto, se há alguma estrutura do município, portanto, que os possa ajudar a integrar, portanto, a nível social ou outro, portanto, até portanto, a nível cultural, económico. Portanto, se há algum tipo de apoio, portanto, a essa integração. É só. Muito obrigado. Não sei se mais alguma questão. Bem, então, eu deixaria algumas destas questões aos seus vereadores poderem responder relativamente ao regulamento da barragem. O vereador Carlos Jorge, se tem alguma nota sobre o trâmite, né, do regulamento que foi aqui aprovado, o protocolo com os águias para a pesca desportiva. Deixava o vereador João Pedro se tem algum desenvolvimento relativamente a este processo. No caso das habitações dos 46 fogos, deixar ao vereador João Pedro, que tem a parte da ação social. Esta questão da queixa de ruído, não sei se tem conhecimento, eu não estou a ver exatamente o que seja. Portanto, de qualquer maneira, temos que dar uma resposta posterior, com certeza. Em relação à questão da Alpiar, portanto, a questão do mercado municipal, deixava o vereador Carlos Jorge. E depois também esta questão da integração de migrantes, deixava o vereador João Pedro. Relativamente a questões para que eu possa responder, pronto, a queixa de ruído, vou ter que analisar essa situação, não estou exatamente a ver o que seja em concreto. Não sei que razões é que levaram a esse prazo aparentemente prolongado para a resposta, o que é que esteve em causa, que análise é que foi feita, nem estou a ver que tipo de queixa foi, sinceramente não tenho bem presente, e vou procurar saber e depois informar o Sr. Vereador. Relativamente... Sim, pois, não, depois tenho que ver isso, não consigo... tem que ver com os serviços, portanto, e ver qual foi a razão e, inclusivamente, o que é que está em causa. Até porque, nestas questões de ruído, sobretudo fora do horário, e nas relações de vizinhança, sobretudo, não sei se é o caso, tem muito mais a ver até com a autoridade policial, com as autoridades de segurança. A Câmara aí não terá uma intervenção muito... não tem muitas condições para intervir, mas não tem presente exatamente o que. Em relação a ao arranjo da rua, do caminho público, né, de Valdegeiros, de facto já foi aqui assumido, né, que temos essa intenção de corresponder à nossa parte do compromisso, né, que era fazer aqueles passeios laterais, não é? Colocar um piso mais resistente, nem sequer houve o compromisso de alcatroar, era colocar tuvenaço, não estou em erro, portanto, batido, portanto, e proteger o talude, não é? Fazer uns passeizinhos até um determinado ponto, e parte desse trabalho já foi feito, já os trabalhadores do município durante algum tempo fizeram parte do trabalho, depois saíram e não voltaram a retomar, não voltámos a retomar o trabalho. Quanto à questão da ocupação da via, temos que ver isso, portanto, não tenho nota, portanto, da colocação de um novo portão, não tenho nota disso, tem que se ver junto da fiscalização municipal, porque nós, enfim, sempre assumimos aquele espaço como um caminho público. Aliás, a Câmara
foi a Câmara Municipal que avançou com o processo judicial, exatamente para reverter uma situação que já existia, de facto, já existia no terreno. Quando nós chegámos aqui à gestão da Câmara em 2009, essa situação já se prolongava por alguns anos, né? Portanto, aliás, inclusivamente, eu lembro-me, ainda no mandato anterior, da maioria do PS, já cá tinham vindo os próprios proprietários daquelas parcelas, já cá tinham vindo, e a situação já tinha alguns anos. E, portanto, nós o que fizemos foi assumir que aquilo era, de facto, um caminho público e defender o interesse do município, procurar defender o interesse do município e daqueles proprietários com propriedades, enfim, confinantes com aquele caminho. Depois, estamos em falta, não há dúvida, estamos em falta, temos que cumprir a nossa parte, porque também era a condição, nesse acordo que foi feito em tribunal, era a condição para que o particular retirasse aqueles o portão que lá tinha, portanto, e mais um conjunto de objetos a ocupar o caminho. Portanto, estamos em falta, vamos procurar cumprir a nossa parte e resolver a situação. Em relação ao Alpiagra, ainda não fizemos o anúncio formal, mas chegámos à conclusão, até enfim, isso era mais ou menos óbvio, não seria agora que se conseguiria preparar uma Alpiagra nos moldes em que estamos habituados, mas também deve-se, este atraso na tomada de decisão deve-se ao facto de nós estarmos a equacionar alternativas, não exatamente nos moldes os moldes habituais da Alpiagra, e que esperemos que para o ano já possam ser retomados, mas tivemos a equacionar aqui uma coisa que pudesse substituir, ainda estamos nessa fase. Agora, a Alpiagra como local de encontro, de alpiar-se com os nossos vizinhos, com a nossa população, como aquela mostra que é dos produtos agrícolas, da atividade comercial, empresarial, etc., e momento de festa, este ano não é possível. Não há condições, com todas as limitações que existem, a este tipo de eventos. Seria muito difícil nós fazermos uma Alpiagra que nos satisfizesse a todos, a todos, quando digo a todos, é a toda a população. Ainda estamos a ver aqui como é que simbolicamente vamos marcar, mais ou menos simbolicamente, claro, vamos marcar aquele período em que normalmente se realizava a Alpiagra, ali o início do mês de setembro, e como é que também podemos promover a atividade económica e, sobretudo, a atividade económica, mas não só, cultural também, eventualmente ter algum momento de diversão que de forma limitada, respeitando as condições as exigências em termos de segurança, consiga juntar algumas pessoas. Estamos a estudar ainda isso, mas a Alpiagra temos que esperar pela edição de 2021, que espero que seja já num momento em que não se coloquem estas questões de contingência e, portanto, que volte a ser uma grande festa dos alpiarcenses. Mas vamos ter que fazer esse anúncio formal brevemente, quando também tivermos uma ideia mais clara sobre o que fazer naquele período. Isto acontece com todos os eventos deste género aqui na nossa região e um pouco por todo lado, mas pelo menos aqui na nossa região penso que não vai haver nenhuma, já foram canceladas várias, cujo prazo de realização já foi passado, cuja época, no ano de realização já foi ultrapassado,
outras ainda se realizariam durante este mês de agosto e depois também em setembro, portanto eu penso que estará tudo já, umas canceladas, outras em vias de ser cancelado, e portanto o mesmo acontece com a nossa Alpiagra. Há aqui a possibilidade, sei que houve municípios vizinhos que optaram, por exemplo, por fazer espetáculos e gravá-los ou colocá-los, disponibilizá-los em direto, online, através da internet. Não sei, sinceramente, isso fica a saber a muito pouco. Eu percebo a lógica também de auxiliar os agentes culturais, mas fica sempre ali a saber a muito pouco, e o alcance, independentemente de alguns aspectos positivos que possa ter, mas o alcance é sempre muito, muito limitado. E depois nós também temos aqui uma questão, que não temos condições para fazer uma Alpiagra que não atinja os objetivos para os quais foi desenhada, não é? De promoção da atividade económica, de promoção da nossa terra, com custos que possam vir a ser aproximados àqueles que teria se cumprisse estes objetivos, não é? Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que têm que ser bem avaliados. Aquilo que estamos, o caminho para o qual nos estamos a dirigir é mais a da marcação simbólica do momento da Alpiagra e encontrar aqui formas práticas, objetivas de promoção da nossa atividade económica, comercial, agrícola, etc. Portanto, ali durante aquele período. Muito bem, portanto, deixava as outras questões, portanto, ao vereador Carlos Jorge e depois ao vereador João Pedro. Ora, boa tarde então a todos. Respondendo então aqui a esta primeira questão colocada pelo vereador António Moreira quanto ao regulamento da barragem, neste momento o regulamento encontra-se em consulta pública. Portanto, só depois de passado esse prazo de consulta pública, se houver algumas sugestões, vamos ter que as analisar e se fazem ou não sentido de serem incluídas, e só a partir daí depois é que será feita a publicação em Diário da República. A questão da reabertura do mercado. Nós estamos a apontar para a reabertura do mercado no dia 2 de setembro. Portanto, para nos dar tempo suficiente para fazer, mesmo quem lá está e que está neste momento nas lojas que estão à volta do mercado, prepararem as coisas e fazerem a respectiva mudança. Não há problema da parte dos comerciantes, uma vez que eles continuaram sempre a manter a atividade deles, ao contrário de outras localidades em que o mercado foi fechado. E vamos, no dia 2 de setembro, fazer a reabertura do mercado. Eu já agora, esta questão aqui dos 46 fogos, o João Pedro depois já de responder, mas já foram pedidos orçamentos para fazer a recuperação desse telhado e de outra pessoa, do qual o Sr. Vereador não referiu, mas são duas situações que lá estão e que estão a ser pedidos orçamentos para fazer a reparação dos ditos fogos. Aliás, já foram pedidos, ainda não foram para entregue. Muito obrigado. Sr. Vereador João Pedro. Boa tarde a todos. Em relação à barragem, o Sr. Vereador também já disse, o próprio regulamento, a proposta de regulamento prevê a possibilidade de estabelecer ou não um protocolo com outra entidade, neste caso com o Clube Desportivo Águias, e naturalmente, se avançarmos para essa solução, terá que ser sempre com o Clube Desportivo Águias, que é o único clube federado de prática de pesca que temos no nosso concelho. Mas não está nada definido, é uma hipótese que está em aberto e
da experiência até que temos anterior, foi uma experiência positiva no sentido de que portanto, estamos a falar de quem está muito mais direcionado para aquele tipo de atividade do que ser nós a gerir toda a atividade durante o ano, e com certeza se tivermos que privilegiar alguém, que seja os clubes do nosso concelho. Em relação à habitação, portanto, o Sr. Vereador já disse, de referir que chegou ao meu conhecimento um requerimento do senhor em causa no dia 21, portanto, na passada terça-feira, com duas situações. Portanto, não tenho presente se havia algum requerimento anterior, mas aquele que eu tenho conhecimento foi do dia 21 de julho. Portanto, isto chegou-me ao meu conhecimento no dia 22, portanto, na passada quarta-feira. De quarta-feira da outra semana, da semana passada. Quanto à questão da estrutura de apoio para integrar imigrantes. Nós não temos nenhuma estrutura específica para este fim, até porque temos um gabinete de ação social composto por um técnico superior e uma assistente técnica, que dá toda a colaboração e todo o apoio a toda a área social do município, e, portanto, todas estas situações são enquadradas na rede social, juntamente com o Instituto da Segurança Social e o próprio Gabinete de Educação, quando também temos envolvidas crianças em idade escolar, e, portanto, não existe uma estrutura específica, mas não deixa de haver um acompanhamento a cada uma das situações, tal como se faz em outras situações esporádicas, não é? Por vezes também temos situações de pessoas que, de uma forma mais nómada, digamos assim, também surgem para a frequência da escola ou para apoio eventual, e o mesmo acontece com esta situação, que é devidamente acompanhada, mas sem haver uma estrutura específica, portanto, para responder diretamente à questão colocada. Muito obrigado. Portanto, penso que foi dada a resposta às questões, no essencial. Portanto, fica aqui este compromisso de procurar perceber esta questão que o vereador Moreira colocou sobre uma queixa sobre ruído e depois também dos trâmites no interior da Câmara e a resposta que foi dada, portanto, que me ultrapassa neste momento. Então chegaríamos assim... sim. Em relação ainda ao Piagra, portanto, concordamos com a decisão, claro, portanto, penso que também, tal como o Presidente disse, não poderia ser de outra maneira. De qualquer modo, e, portanto, como ainda não pensaram como é que vamos marcar, portanto, esta atividade, no fundo, que é icónica do Concelho, pareceu-me que, portanto, com um número reduzido de público, algumas atividades, mas penso que devem equacionar, portanto, conjugar com as novas tecnologias e, portanto, também virtualmente, porque há uma grande faixa de público mais jovem, não só, que já está muito habituado, e agora com a pandemia e as pessoas ficarem em casa, ainda mais habituadas ficaram, portanto, à utilização das tecnologias, e, portanto, que seria de pensar, portanto, não seria de pôr de parte, digamos, esta parte do virtual no marcar isto. Portanto, penso que se poderia fazer, de facto, algo mais, portanto, com um pouco público e tudo isso, mas penso que isso é muito redutor, e penso que a Alpiagra, portanto, como é a Alpiagra, que deve ser mais do que isso. E penso que se devia conjugar com a parte tecnológica, com a parte virtual, que de facto iria alcançar o maior número de público, portanto, sem sombra de dúvida. Acho que devem pensar em equacionar, em juntar. É só uma opinião. Muito obrigado. Sim, estamos perfeitamente de acordo, não é? Aliás, as ideias têm passado muito por aí. A questão era, talvez, não ficar só por aí, né? Haver qualquer coisa que assinalasse fisicamente, com a presença física de pessoas, só que isto é sempre também muito complicado. Não, eu sinceramente, e nós temos discutido isso, a nossa preocupação não é tanto o elemento sanitário, o problema da doença. É evidente que isso condiciona tudo, não é? É o que está
aqui a montante a condicionar toda a nossa vida desde há uns meses, mas nós temos que ir ultrapassando também esta questão. Aliás, o país tem que dar sinais e tem dado sinais, e as autarquias também têm acompanhado, no sentido de ir com as devidas precauções retomando a atividade, não é? Porque senão o país também para enfim, chegamos a uma situação a todos os níveis, económicos, sociais, etc., de altamente deprimente, não é? Que é algo que também temos que procurar evitar. Portanto, agora, há aqui um problema, quer dizer, que é, estas realizações são festas, implica as pessoas juntarem-se, conviverem, estarem na rua, e, portanto, qualquer evento destes que esteja muito limitado por distanciamento físico entre as pessoas, por regras extremamente rigorosas de higiene, de utilização de espaços, de utilização de materiais, etc., isto retira, e eu penso que não tem a adesão da população, por um lado também condicionada por receios que existem, com o medo até instalado, enfim, que eu acho que alguns também acham que devem continuar a manter na nossa sociedade, para além daquilo que é razoável. Também tenho esta opinião, mas isto, enfim, estava também uma outra discussão, mas há riscos, efetivamente, né? Portanto, mas para além desses receios, depois todas as outras limitações fazem com que aquilo que se fizesse fica sempre a saber a pouco, fica muito aquém. Exatamente. Eu não tenho qualquer entidade que tenha condições para realizar eventos com público, cumprindo as diretivas que vêm da saúde e todas as regras estão definidas, eu acho que faz todo sentido. Aliás, e nós vamos ter que também caminhar nessa direção. Ainda há pouco tempo estivemos reunidos com as coletividades, estou-me a lembrar da conversa agora com a direção da música, por exemplo, e eu ainda ontem à noite estive a falar também com o maestro, eles não chamam o maestro, o mestre do coro, não é? O Miguel Galhovo, depois da Assembleia, cá fora, eles estavam a ensaiar, e estávamos a falar exatamente disso, quer dizer, é necessário começar a haver algumas realizações, e eles estão a preparar e também um conjunto de eventos, claro que tem que ser depois com base na colaboração da Câmara e da Junta de Freguesia. A própria Junta de Freguesia tem feito aí uma série de iniciativas que vai animando a população através da música, nas ruas, etc. Portanto, isso vai ter que ser, esse caminho vai ter que ir sendo retomado, mas sê-lo na Alpiagra fica ali um sabor a pouco, não é? A pouco, e portanto acho que é preferível, e acho que foi a conclusão também que outros autarcas e que outros municípios por esse país fora fizeram, relativamente às festas mais marcantes, que era preferível se calhar congelá-las este ano, não é? De maneira que no próximo ano haja condições para fazer, para retomar, portanto, em condições normais, não é? É isso, concordo com isso. Não, mas a questão do digital, do online, vai ter que estar. Aliás, isso que deve estar sempre presente. é isso que nós estávamos a ver, como é que vamos também dar destaque à nossa atividade económica através desses meios, não é? Se bem que até a esse nível tem havido um trabalho, os vereadores têm certamente acompanhado, tem havido um trabalho da Câmara de promoção da nossa atividade económica a vários níveis, sobretudo aqueles setores que foram mais atingidos, não é? A restauração, os estabelecimentos de bebidas, as esplanadas, portanto as lojas, o comércio normal. Portanto, tem havido essa preocupação ainda antes de pensarmos nesse tipo de produções, não é? Online para a Alpiagra. Portanto, agora temos que chegar com isso e pronto. Muito bem, muito obrigado. Então, não sei se querem fazer intervalo, se não, entraríamos no período da ordem de trabalhos.
na ordem do dia. Temos o primeiro ponto, trata de ratificar, proposta de ratificação da decisão da Comissão de Parceria das Águas do Ribatejo com a alteração de tarifário para 2020. A alteração de tarifário que tem a ver aqui, sobretudo, com a resposta ao problema económico e social das famílias e dos utentes, consumidores de água e saneamento na nossa região. Portanto, no fundo, as medidas que tinham sido tomadas já em março, se não estou em erro, em março de 2019, peço desculpa, 2020, as Águas do Ribatejo, na altura, tomou um conjunto de medidas que afetavam positivamente as famílias, as empresas e as instituições de solidariedade, as instituições públicas e de solidariedade social, com reduções nas tarifas, portanto, com a redução de 100%, no caso das famílias e das empresas, de 100% da taxa da tarifa fixa de água e saneamento, sendo que também no caso dos consumos superiores a 15 metros cúbicos, no caso das famílias, também havia uma redução de 50%. Portanto, no caso das instituições, e coletividades também, eu falei de instituições, coletividades culturais, desportivas, etc., sem fins lucrativos e de interesse público. Portanto, esses era automaticamente, portanto, a redução das tarifas fixas de água e saneamento, as empresas a mesma coisa, portanto, não se mexeu aqui na tarifa na tarifa variável, na que é o consumo, porque também, quer dizer, se as entidades estavam fechadas, também não iriam ter certamente consumo. Bem, se tivessem consumo é porque tinham alguma atividade e que teria que ser também repercutida. Ora, estas medidas foram aprovadas por um período de 3 meses e, no fundo, o que esta proposta aqui traz é a extensão por mais 3 meses destas medidas, portanto, estamos a falar de julho, agosto e setembro, portanto, julho, agosto e setembro, penso eu. Portanto, isto foi aprovado, foi uma proposta do Conselho de Administração, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Parceria das Águas do Ribatejo, que é a entidade, o organismo que tem a competência de discutir e propor as tarifas, aliás, de fixar as tarifas, sendo que depois, em última instância, os municípios têm que ratificar. Portanto, se houver algum município que não ratifique, a situação não avança. Portanto, é isso que foi aprovado por unanimidade. Agora pedia-se à Câmara Municipal para aprovar a ratificação da decisão de estender estes benefícios sociais ao nível das tarifas das águas do Ribatejo, água e saneamento. Portanto, fica à vossa consideração. Portanto, se não houver nada, portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Está a ratificação da deliberação da Comissão de Parceria. Temos no ponto 2, proposta de deliberação sobre o exercício do direito de preferência do município na alienação, em venda judicial, do direito de superfície dos lotes 106 e 107 da zona industrial. Trata-se de dois lotes, portanto, que já foram objeto de deliberações por parte da Câmara de não exercício do direito de preferência. Estes lotes já foram à praça noutras ocasiões, portanto, e a Câmara já deliberou em 2014 e 2019 não exercer o direito de preferência.
Estamos a falar, portanto, 2 lotes de situações de insolvência e, portanto, que vão à praça. Fica à vossa consideração. A proposta é exatamente de não exercício do direito de preferência, até porque o valor base, nós, portanto, para exercermos o direito de preferência, teríamos que acompanhar, eu não sei, teríamos que acompanhar o valor base ou é depois o resultado das licitações? Eu, sinceramente, exercermos é sobre o valor base ou depois, como isto é vendido em asta pública, se a Câmara teria que acompanhar a licitação mais alta. Pois. Pronto, de qualquer maneira, o valor é este, 249.000 euros. Portanto, não temos neste momento, não tínhamos condições e esperemos que o mercado aqui funcione e que rapidamente possa vir a retomar a atividade. Portanto, as instalações que estão implantadas naqueles terrenos. Mas fica à vossa consideração, não sei se têm alguma consideração a fazer. Portanto, se não há, eu vou pôr à votação, portanto, o não exercício do direito de preferência por este valor. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No ponto 3, proposta de prorrogação do prazo das medidas aprovadas pelo despacho número 2287, aprovado na reunião de Câmara de 17 de abril de 2020. Portanto, tal como aconteceu no primeiro ponto, relativamente às águas do Ribatejo e às tarifas, aqui trata-se de uma proposta de prorrogar o prazo de aplicação das medidas que o município de Alpiarça tomou relativamente também a um conjunto de rendas e taxas e licenças e tarifas de responsabilidade municipal. Já houve uma primeira prorrogação, portanto, o despacho é de 23 de março de 2020, depois a Câmara ratificou em 17 de abril de 2020 e, entretanto, já houve uma prorrogação, falta-me aqui a data da deliberação da Câmara que prorroga este anterior, foi 25 de maio, pronto, muito obrigado. 25 de maio houve a prorrogação por mais 2 meses e agora a proposta era exatamente prorrogar por mais 2 meses, mais 60 dias. Estamos a falar concretamente da isenção do pagamento das rendas mensais das habitações propriedade do município situadas no concelho de Alpiarça, isenção do pagamento de rendas mensais dos espaços comerciais propriedade do município situados também no concelho de Alpiarça, isenção do pagamento de rendas mensais dos espaços concessionados pelo município situados no concelho de Alpiarça, isenção do pagamento de taxas de utilização do espaço público para esplanadas, a isenção do pagamento de bancas e lojas do mercado municipal, isenção do pagamento dos terrados do mercado municipal, do mercado semanal da Praça Velha. Portanto, é esta a proposta. Em relação às rendas, há aqui uma ressalva, exatamente, que nós assumimos nessa reunião de maio, não é, que foi fazer depender da prova de perda de rendimento, até igual ou superior a 1/3, as casas do município, né? Chegámos à conclusão que, não havendo, portanto, não estando no âmbito da dinamização da atividade económica, portanto, tendo a ver apenas com as situações particulares de cada agregado familiar, que não se justificaria, não tendo havido, perda de rendimentos, também a isenção total das taxas.
das rendas. As pessoas apresentaram-se. Não sei. Sim, no período anterior temos 2 ou 3 casos. Pois não tinha esse balanço. Muito bem, fica à vossa consideração. Portanto, se não há nada em contrário, eu ponho à votação esta prorrogação das medidas, sendo que há aqui um destes itens que terá que ser aprovado pela Assembleia Municipal. Penso que será o caso das esplanadas, não é? Das esplanadas, que é o espaço público, que é a competência da Assembleia Municipal. Leva-se, no fundo, à semelhança do que tem acontecido, este documento, portanto, a Assembleia pronuncia-se sobre aquele ponto em específico. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade prorrogar o prazo. Agora, temos no ponto 4 uma proposta de atribuição de subsídios às associações culturais e desportivas do Concelho de Alpiarça. Até porque a proposta é feita pelo vereador João Pedro Arraiolos, embora na área cultural o vereador Carlos Jorge Pereira é que tem o pelouro, não é? Mas vem, no fundo, em conjunto, a atividade cultural, a atividade desportiva, e eu pedi ao vereador João Pedro Arraiolos para apresentar, o vereador Carlos Jorge depois também, se quiser acrescentar alguma coisa, pode fazê-lo. Vereador. Portanto, esta proposta de atribuição de subsídios às associações culturais e desportivas vem após, portanto, este período de interregno, normalmente até vem mais cedo, abril, finais de março, abril, às vezes até já chegou a vir no início de maio, e, portanto, toda esta demora, digamos assim, também tem a ver um pouco com a situação e a forma de justificação deste tipo de apoios, até porque temos a atividade desenvolvida no início do ano, praticamente o primeiro trimestre teve uma atividade que poderemos considerar normal, o segundo trimestre sim uma atividade muito condicionada, portanto algumas mesmo diminuta, embora algumas das atividades retomaram e foram desenvolvendo a sua atividade com todos os condicionalismos. Entendemos que, no mínimo, numa altura destas, teríamos que, portanto, manter o apoio que temos prestado nos anos anteriores, mas para salvaguardar, de certa forma, também a nossa decisão, achamos por bem que seja refletido na proposta, portanto, que o apoio seja dado uma parte, uma percentagem, 70% à atividade desenvolvida, neste caso, pelas maiores associações do Concelho, que têm cerca de perto de 90% do apoio, que é a Cidade Filarmónica 1º de Dezembro e o Clube Desportivo Os Águias, e, portanto, e dessa forma, mesmo após contacto com estas mesmas associações, para que no futuro também não haja aqui algum condicionamento ou algum inquirimento, digamos assim, por entidades que supervisionam e, portanto, a atividade autárquica, no sentido de haver alguma falha de justificação para mantermos o apoio exatamente igual e a atividade ser diminuída em relação a outros anos. Portanto, achamos que, mais que nunca, todas as associações e coletividades necessitam que se mantenha o apoio para manterem essa mesma atividade, até porque têm alguma despesa acrescida também, derivado portanto, de toda a situação da pandemia, e daí que se tentou fazer um enquadramento para esta mesma proposta,
e que, de certa forma, eu passaria a lê-la, que também rapidamente podemos ultrapassar. Portanto, a atribuição de subsídios às associações culturais e desportivas nos termos do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo e do Regulamento de Apoio às Atividades Socioculturais com a aplicação dos critérios expressos nesse mesmo regulamento. A atribuição de subsídios às associações culturais e desportivas é uma competência dos municípios devidamente enquadrada em termos regulamentares no Conselho de Alpiarça. Esta atribuição é uma das principais formas de estimular o desenvolvimento social, desportivo e cultural do nosso Conselho. No ano de 2020 foram entregues os planos de atividades de cada uma das associações e coletividades. No entanto, as atividades têm sido condicionadas pela pandemia do Covid-19, principalmente no segundo trimestre. Todas as associações e coletividades estão a desenvolver as suas atividades com algumas limitações e pretendem concretizar a sua realização ao longo de todo o ano de 2020. Consideramos que a atribuição de subsídios é determinante para o desenvolvimento das atividades propostas e para a manutenção de forma ativa do funcionamento das associações. Agora mais que nunca se justifica esta atribuição. Foram realizadas reuniões com duas associações com as duas associações com maior atividade no Conselho, a SFA e os Esportivos Águias, para analisar o desenvolvimento da sua atividade e perspectiva de realização até final do ano. A SFA e o CDA já retomaram a atividade cultural e desportiva em termos de ensaios e treinos, com as limitações impostas pela pandemia, que resulta também num acréscimo de despesa. Tiveram um interregno de cerca de 3 meses e têm a perspectiva de desenvolver a atividade prevista até o final do ano com as referidas limitações. Quanto à SFA, para além da atividade normal, os seus dirigentes mostraram a necessidade urgente de aquisição de instrumentos musicais, principalmente de uma tuba que ronda os 2.500 euros, e de fardamento para elementos novos e para substituir algum sem condições. Quanto ao Clube Desportivo Os Águias, também para além da atividade normal, iniciaram as obras de substituição e reparação da cobertura do pavilhão gimnodesportivo, que data de 1974, têm um orçamento previsto de 55.000 euros e contam com o apoio de 16.600 euros do IPDJ e terão de suportar o restante valor, pelo que solicitaram apoio na coparticipação das referidas obras. Considerando que a atividade desenvolvida pela SFA e CDA tem sido condicionada ao longo do ano 2020 e que a atribuição de apoio é muito importante para a manutenção da atividade destas associações e uma forma de investimento do município no desenvolvimento social, cultural e desportivo do Conselho, proponho a atribuição do valor que resulta da aplicação de critérios com base na apreciação dos planos de atividades, em que 70% será para a atividade normal e 30% para apoio ao investimento distribuído, portanto, da seguinte forma, da forma que está descrita. Neste caso, a SFA com 21.650 euros e o Clube Desportivo Os Águias com 31.954 euros. Quanto às restantes associações e coletividades que apresentaram o plano de atividades, proponho a atribuição de valor correspondente à análise daquilo que se propõe a concretizar, uma vez que mantém a atividade com as devidas limitações. Designadamente, a Associação Cultural e Recreativa de Frade de Cima, 500 euros, Centro Cultural e Recreativo do Casalinho, 600 euros, Clube Náutico Águia, já disse, Clube Náutico Albufeira dos Patudos, este clube que foi criado já durante este ano, que integra também uma equipa de PTT e desenvolve também a atividade náutica e que representa também o município pelo país fora e também já teve atividade este ano e tem prevista no mínimo 4 participações ao longo do ano, atribuição de 500 euros, Grupo de Dadores de Névoos de Sangue do Conselho de Alpiarça, 1.250 euros, Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, Albandei, 1.000 euros, Núcleo Cicloturismo de Alpiarça, 100%, 532 euros, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, 1.000 euros, Real Clube Petanca de Alpiarça, 404 euros, Cidade Filarmónica também já disse, totaliza 59.390 euros de apoios, portanto, e esta é a proposta que foi determinada, sendo que na parte cultural se manteve o apoio que temos vindo a apoiar, passa a redundância, nos anos anteriores, e a parte desportiva tem a ver com os critérios objetivos em termos do número de praticantes e de treinadores de cada uma das atividades e que resultam no valor que foi atribuído. Em termos globais, estamos a falar do mesmo volume, sensivelmente, do ano anterior. Do ano anterior, não é? Começado foram 59.780, este ano 59.390. Posso? Muito bem, sim, Sr. Ora bem, isto era a primeira vez que eu chamo a atenção, e o Sr. Vereador,
Fala aqui que foi-lhe apresentado o plano de atividades e tal e tal. Já não é o primeiro ano que falo nisso. E já agora desculpem a minha ignorância. Clube Náutico Albufeira dos Patutos. O que é isso? Nunca ouvi falar. Honestamente, nunca ouvi falar. Existe o Clube Náutico Albufeira dos Patutos? Tem um clube juridicamente criado, cujo presidente é o Paulo Almeida, que tem lá em cima, e portanto que integrou também a equipa BTT, que era o MF Marramundo Fidal, exatamente, portanto, e desenvolve também a atividade náutica. Portanto, eles já tinham o clube desde o ano passado, mas juridicamente registado e com estatutos e com o número de contribuinte e tudo mais, e com os atletas federados, só este ano 2020 é que conseguiu concretizar isso. Bom, é assim, eu sou realmente muito suspeito de falar de associações e de clubes da Alpiaça. Eu já tenho dito várias vezes, é lógico que os subsídios ao Clube Desportivo Águias, os subsídios ao Grupo de Dadores Benévolos de Sangue, o subsídio à Sociedade Filarmónica são bem-vindos. Quanto mais a autarquia puder ajudar, melhor, porque são clubes que fazem a formação dos nossos jovens e que substituem, de certa maneira, a autarquia nessa situação. Depois, há outras associações que aqui me aparecem, que deduzo eu, o caso, por exemplo, do Núcleo de Cicloturismo de Alpiaça, deduzo que vai receber 532 euros por uma qualquer prova que fez, numa qualquer festa da autarquia, deduzo eu. Daí a razão que eu digo que, na minha opinião, não basta as associações e os clubes apresentarem um plano de atividades, mas também um relatório aprovado em assembleia deles com o relatório das atividades que foram feitas. É isso que eu já tenho dito mais uma vez, que eu gostava de ter conhecimento dessas situações. Eu não vou duvidar que o Sr. Vereador viu isso tudo e que viu isto tudo. Por exemplo, acho curto o valor dado ao Grupo de Sangue, à Associação do Frado de Cima, que é uma associação numa zona isolada do nosso concelho, do Casalinho, do Frado de Baixo não está, porque infelizmente está desativada. Quer dizer, acho aqui uma disparidade um bocado estranha. Principalmente porque não vejo os planos de atividades de todos estes. É lógico que o resto folclórico, a Casa do Povo, o Grupo Albandeiro, também penso que depois está aqui o Grupo Etnográfico, deduzo que estes subsídios terão a ver com as divulgações que fazem, representando o Conselho, com os festivais de folclore que fazem à Piazza. Deduzo eu que deve ser na base disso. Mas é por isso que eu gostava de ter um relatório das atividades desenvolvidas por essa associação. Não é só eu escrever que vou fazer isto e depois não comprovar que fiz. É a minha maneira de ver. Eu gostava de ter acesso a estes dados antes de virem à aprovação pelo município. De toda maneira, não tenho nada contra a atribuição de subsídios às associações. Desde que comprovados, claro. Está a ver? Sim, sim. Problema? Não. É assim, aqui, portanto, eu concordo com estes considerandos da proposta, portanto, nem podia deixar de concordar, porque são de extrema importância, esta ajuda é de extrema importância para as associações, coletividades funcionarem e dinamizarem o aspecto cultural e muitas vezes social do concelho. Portanto, concordamos, a questão não é essa. Aqui, quando dizem na primeira página que realizaram reuniões com 2 associações, eu pergunto se com as outras associações não reuniram durante o ano. O ano passado trouxemos este assunto também aqui à discussão. Lembro-me que até o Dr. Paulino interveio, porque um exemplo que eu dei tinha a ver com uma atividade em que ele tinha dinamizado.
E na altura penso que acordámos que de facto era importante vir o plano de atividades, porque é assim, 500 euros pode ser muito dinheiro ou pode ser pouco, nós não sabemos quais são as atividades. Portanto, depende das atividades propostas. E considerámos o ano passado que até seria. E depois também concluímos que seria importante, no final de cada ano, apresentarem o relatório e a avaliação da atividade. O número de pessoas inscritas, portanto, o número de participantes, dinamizadores, portanto, toda a avaliação do processo. E até concordámos que, devido às dificuldades, portanto, de alguns dirigentes das associações, que seria benéfico fazer-se um documento tipo com minuta para isso ser apresentado. Não sei se estamos todos recordados, porque estávamos aqui todos. Porque penso que facilitava muito todo este processo, porque nós aqui vamos aprovar, como é óbvio, mas não sabemos se estamos a ser justos. Todos, porque não sabemos os critérios, não sabemos o número de pessoas envolvidas, a quem se destina, a faixa etária também é importante, se é de formação, se não é. Portanto, seria importante que, posteriormente, neste assunto, portanto, se fizesse acompanhar do relatório, se fizesse acompanhar do plano de atividades, portanto, do que é proposto de fazer, de quem está envolvido, e também do relatório do que foi feito. E, portanto, porque nem tudo corre bem, e todos, portanto, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, é mesmo assim, quem organiza, só quem não organiza é que é perfeito, não é? Porque verifica sempre, mas quem organiza, portanto, há coisas que correm bem, correm mal, se calhar precisavam de mais verba, se calhar não era preciso tanta. Portanto, este tipo de informações que constariam no relatório da atividade, na avaliação da atividade, penso que seria benéfico para todos e nós não ficaríamos aqui a pensar se o que estamos a aprovar de facto é justo, é o mais justo. Percebo os considerandos em relação ao Águias, à Sociedade Filarmónica, portanto tudo isso é visível a sua atividade, portanto não é isso que está em questão, nem é dúvida de ninguém, é que acho que era muito mais transparente e mais justo e penso que iríamos para casa mais descansados, que tínhamos aprovado correto, porque nós assim aprovamos, ok, tudo bem, mas eu não sei, 1.250 euros para os grupos de dadores de sangue. É assim, pode ser o suficiente, pode ser muito ou pode ser pouco, quer dizer, não sei o que é que eles se propõem a fazer, não sei como é que correu o ano passado, não estão a ver. Portanto, é só isso. Mas, claro, eu concordo e, portanto, acho que é importante que o município tenha a disponibilidade para ajudar, para contribuir, portanto, porque também estas atividades, estas associações trabalham em benefício, portanto, de modo voluntário, trabalham em prol do Conselho e têm que ser valorizados por isso. Mas de facto, é esta a minha questão e depois gostava que ficasse em ata. E depois dito para a ata, portanto, esta posição, se não se importa. Está bem? Portanto, é só... Muito obrigado. Sr. Vereador? Portanto, a Sra. Vereadora Alzira realmente esteve presente também na última reunião do ano passado e, portanto, isso foi referido. Eu penso que isto terá que passar, e ainda em conversa também com o nosso gabinete jurídico, por uma revisão total do regulamento que temos, porque já tem muitos anos o regulamento que temos vindo a trazer. Nós já tivemos uma proposta de regulamento aqui há 4 anos, coisa assim, para tentar englobar tudo, o social, o cultural e o desportivo no mesmo regulamento, mas foi uma batalha que não chegamos ao fim. Portanto, é daquelas coisas, e o vereador Carlos agora esteve mais presente neste regulamento, desta proposta de regulamento da barragem e portanto, aquilo durou quase como as pilhas de Duracell em termos de trabalho de base, porque quando abrange muitas áreas e nós vivemos num país que isto parece que a legislação sai assim quase todos os dias como se respira e portanto o próprio regulamento já houve alterações legislativas desde que este regulamento foi publicado.
e achamos que terá que passar por uma alteração profunda do regulamento de atribuição de subsídios, que teremos de trazer como proposta aqui para discutirmos e definir todas essas formas de controle, digamos assim, que serão necessárias. De referir também que nestes valores mais baixos, essencialmente são valores para apoiar o funcionamento das associações. No caso dos dois, do rancho da Casa do Povo, do Albandeio, são valores de manutenção da atividade que tenham de ensaios, de alguma participação que fazem, como fizeram agora no programa de televisão, quer o Albandeio, quer a Casa do Povo, a representar a Alpiarça, mas que até o volume maior de apoio a estas duas entidades são os transportes que são feitos em termos das deslocações que fazem. Os transportes e a outra logística. Portanto, e toda a logística, né? Quando organizam um festival, cada um deles até organiza um festival anual, portanto toda a logística é suportada pelo município. Quando falamos do Casalinho, este valor essencialmente é também para a manutenção da atividade, porque quando há a festa do Casalinho, portanto, há todo um envolvimento também por parte do município na concretização da festa do Casalinho. Nos dadores de sangue, este valor foi definido já há alguns anos, cerca de €1 por dador, foi o valor que acordámos, mas cada vez que há uma dádiva de sangue, portanto, também há o apoio do município pontual nessa situação. Portanto, estamos a falar de verbas, penso eu, que estimulam o funcionamento e a manutenção dessas associações, mas sempre que há uma atividade qualquer, o município está presente portanto, apoia, tanto que aqui na parte dos outros, para além destas verbas, há o apoio logístico e material quando solicitado e de acordo com as disponibilidades do município, portanto, por vezes por deslocações. Portanto, também há um apoio em gasóleo para algumas situações. Portanto, tudo isto está enquadrado em termos regulamentares e estes valores é um valor, portanto, tirando os mais objetivos e aqueles que eu falei, que realmente são os que congregam a atividade, por uma atividade cultural, por outra atividade desportiva de todo o município e que tem uma preponderância também junto dos jovens em termos de formação e de educação dos jovens do concelho. Portanto, todas as outras são associações e coletividades que têm a sua atividade regular e sempre que há uma atividade mais onerosa que tem que fazer, também o município costuma participar de uma forma também substancial. Mas agora, em relação aos planos de atividades, eles são entregues e estão disponíveis para consulta, portanto, por parte dos membros do Executivo. O próprio regulamento também é público, não é? E está publicado no site do município, etc. É 2002. E já tem, é 2002, portanto já tem quase 20 anos. Portanto, e é a base objetiva, vá lá, para onde se vai procurar fazer o levantamento e a distribuição das verbas. E depois também o relatório, portanto, eles entregam, praticamente todas as coletividades têm entregue o relatório anual. Sim, isso mais em reuniões que fazemos com as associações é que é prestar essa prestação de contas, digamos assim, não propriamente em termos de relatório. Pois. Pronto, de qualquer maneira, a gente isto também já foi falado noutras ocasiões. Num concelho como o nosso é muito fácil verificar se as atividades e as iniciativas se realizam ou não, não é? Aliás, nós temos que estar quase em todas e acompanhar a realização, e, portanto, é muito fácil comprovar, se bem que seja cada vez mais difícil, é garantir os dirigentes, não é? para que estas coletividades continuem a funcionar. Portanto, e isso aplica-se a Alpiarça e aplica-se ao país. Portanto, esta questão do associativismo e da dificuldade em manter um conjunto de pessoas voluntariamente envolvidas a trabalhar, não é? É muito complicado e cada vez mais, aliás. E este período
de confinamento, este período de pandemia, não é? Se durar muito, eu não sei o que é que vai ser do associativismo no nosso país, não é? Portanto, até é um outro setor, enfim, que movimenta milhares de pessoas, milhões de pessoas no país e que é duramente atingido. Não tem, não tem uma implicação, por vezes, muito onerosa na vida de cada um, mas tem peso a vários níveis, da sociabilidade, da prática de exercício físico, da convivialidade, etc. Não é? E isso vai ser um problema, não é? Se isto se mantém muito mais tempo, não sei o que é que vai ser do associativismo por esse país fora. Portanto, enfim, não só, talvez noutros países, a situação semelhantes, com estruturas semelhantes ao nosso, a situação será também ela muito semelhante, não é? Com o envelhecimento das populações, enfim, a falta de incentivos que também existe, ou dos incentivos que não existem, não é? Ao dirigismo associativo, tudo isso são aspectos relevantes. Agora, pensei, aqui no fundo mantivemos esta estrutura, basicamente a mesma de há vários anos. Nós procuramos sempre vir mantendo, conforme o ano, ou aumentando o nível de apoio financeiro ao movimento associativo. Portanto, isso foi um objetivo que foi plenamente atingido durante estes nossos mandatos. Portanto, aumentou muito em relação àquilo que era a média de anos anteriores, mesmo, inclusivamente, naquele período de grande dificuldade do país, grande dificuldade das autarquias, da nossa também com aspectos muito particulares. Foi um período em que algumas autarquias resolveram cortar ou eliminar até completamente o apoio financeiro ao movimento associativo, e nós nunca optámos por isso, pelo contrário, fomos reforçando paulatinamente, não é, ano após ano, o valor. E depois temos a parte logística, que também podemos contabilizar, né? E contabilizamos, aqui os centros de custos permitem essa contabilidade, e portanto isto, contando os custos desse tipo de apoio, isto duplica, não é? Vai para os 100 mil, perto dos 100 mil euros, 80 e tal, 90 mil euros de apoio ao movimento associativo. Coisa que este ano se calhar não acontece, este ano vai reduzir a esse nível. Portanto, houve um conjunto de eventos que não se realizaram, de viagens que não se fizeram, etc. Portanto, é um ano atípico a todos os níveis, mas o que é certo é que em períodos normais o apoio logístico duplica o valor do apoio financeiro. Muito bem. Não sei se estamos em condições de votar. Posso? Sim. Desculpa, para sim, terminar. Portanto, eu concordo com o que disseram, sobretudo com o vereador João Pedro, que, portanto, foi muito claro. Portanto, na necessidade de alteração do regulamento, eu concordo perfeitamente. Portanto, não tenho nada contra o associativismo, antes pelo contrário, também acho que frisei bem isso. Não é isso que está em causa, portanto, o que está em causa, de facto, foi só o que referi, foi que para aprovar este ponto, nas próximas oportunidades, gostávamos de que viesse junto com a documentação o plano de atividades e depois que estivesse disponível os relatórios de avaliação, foi só isso. De resto, eu concordo com tudo o que disseram e acho que, portanto, que é assim mesmo, portanto, que é um esforço muito grande, eu reconheço isso, tanto da autarquia como das pessoas que são voluntárias e cada vez é mais difícil, de facto, encontrar pessoas disponíveis para este tipo de atividades, portanto, plenamente de acordo. Portanto, o facto é que realmente cada vez mais temos que mudar práticas e avançar, porque senão ficamos sempre igual e isso não é modo de vida para ninguém. Era só. Obrigada. Muito obrigado. Então, podemos passar à votação, não é? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade esta proposta de apoio em subsídios ao movimento associativo, aos clubes e coletividades do Conselho. Então, entrávamos agora no último ponto. Trata-se de uma autorização de despesa para a comparticipação de valores já despendidos pela CIMLT
em contratos celebrados no âmbito do combate à pandemia causada pelo coronavírus e doença Covid-19. Portanto, eu pedi ao vereador João Pedro que também pudesse apresentar este ponto. Portanto, se bem estão recordados, e inclusivamente ontem na Assembleia Municipal também foi aprovada a revisão orçamental, onde foi incluída a rúbrica de transferências de capital sobre este assunto, mas para fundamentar a transferência da comparticipação dos valores despendidos para a CIMLT, portanto, e dos valores que cabem ao município de Alpiarça no âmbito das aquisições ou dos contratos celebrados que foram feitos de combate à pandemia coronavírus. Portanto, para fundamentar essa transferência, é necessário que a Câmara Municipal de Alpiarça aprove essa mesma transferência. Portanto, toda a descrição do ponto diz isso mesmo, portanto, em que, como exemplos, neste caso, foi equipamentos de proteção civil, ou de proteção individual, máscaras, luvas, entre outras coisas que foram adquiridas através da CIMLT, no sentido de criar volume, portanto, e o valor mais significativo é a comparticipação do município para os ventiladores, que foram os 12.040,84 €, que corresponde à transferência de capital, e os 3.377,36 €, que corresponde a transferências correntes, que têm a ver com a aquisição de todos os outros tipos de equipamentos de proteção civil, proteção individual que eu referi, e totaliza, neste caso, uma comparticipação de 15.418,27 €. Isso foi no princípio. Foi no princípio, isso estava tudo. No início era €1. E depois, agora já. E com o IVA, era com o IVA ainda por cima, a 23. Depois é que, mais tarde, é que o IVA desceu deste tipo de equipamentos. Mas no início eram muitos cães a um osso e... Aliás, e era difícil encontrá-los. Os valores eram completamente disparatados e não existia. E tinha que se negociar diretamente com a China, não é? Os contactos diretos com a China. E depois há situações que já ouvimos de negócios que também correram mal, em que houve pagamentos antecipados, adiantados, e depois não houve a entrega de mercadorias, ou mercadorias que vinham sem certificação, ou com produtos, com materiais que não tinham sido pedidos. Portanto, não foi o caso da CIM, mas já ouvimos. Agora a questão do preço, isto foi complicado na primeira fase. Agora, quanto é que está as máscaras? Na ordem dos 37 cêntimos, 35, 30, depende, mas já para aí 1/3 do valor que chegámos a adquirir no início. Muito bem, os vereadores já já tinha acabado? Já. Muito bem, então pergunto se há questões, se há... não há. Então, se não há, eu ponho à votação este ponto 5 para a utilização da despesa para com participação de valores já despendidos através da CIMLT em contratos celebrados no âmbito do combate à pandemia causada pelo coronavírus e doença Covid-19. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito bem, então chegamos assim ao fim da ordem de trabalhos. O vereador Carlos Jorge tinha-me pedido para dar uma informação que lhe chegou agora recentemente. Já agora, desculpem lá, aqui durante o decorrer da reunião percebi a resposta que foi enviada, portanto, da candidatura que foi enviada para a campanha de esterilização e recebi a notícia a confirmar a recepção da candidatura, o número de registro e que a partir desta data, portanto a partir da semana que vem, já podemos dar início à campanha de esterilização de animais de companhia 2020. Muito bem, muito obrigado. Então, chegamos ao fim da reunião.